Pai do Senhor, pessoal do grupo, eu queria trazer uma reflexão da parte de Deus ao coração de vocês. E essa reflexão, ela está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e o versículo 21. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13 e versículo 21. E vou começar do 20. É uma das menores parábolas que Jesus contou, e ela diz o seguinte: e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Essa tradução é a tradução Almeida, revista e corrigida. E a palavra vai citar que o reino de Deus é semelhante ao fermento, que uma mulher, tomando o fermento, esconde esse fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado, levede, cresça. Todo mundo aqui no grupo já viu a mãe ou alguém fazendo um bolo, e ela usa o fermento, acho que igual a esse aqui que está nas minhas mãos. E esse fermento, Jesus não usou ele por ser um fermento em si, mas pela função que ele tem na massa ou nas massas que é utilizado o fermento. O fermento, ele tem a função de levedar a massa, de fazer com que a massa cresça, fazer com que a massa fique fofinha. E Jesus, ele vai dizer isso, né? Ele vai comparar o reino de Deus a essa função que o fermento tem, de fazer crescer, de crescimento. E aí eu venho entender o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 17. Ele vai dizer: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo queria dizer, vai exemplificar o reino de Deus como essas 3 coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus é isso. É como um fermento que a mulher coloca e esconde em 3 medidas de farinha. A gente sabe que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Ele é tricotômico, ou seja, ele é 3, não é? Em um. Ele é espírito, alma e corpo. Então, quando Jesus vai comparar o reino de Deus como esse fermento que é escondido em 3 medidas, não é? Jesus está dizendo: olha, esse reino, ele não pode ficar apenas na dimensão do corpo, ou na dimensão da alma, ou na dimensão do espírito do homem, mas ele deve estar escondido dentro das três dimensões do ser humano: na dimensão da alma, na dimensão do corpo e na dimensão do espírito. Jesus, ele nos conhece muito bem. Ele é a palavra. Ele estava com Deus no início de tudo e no princípio de tudo. A gente vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Jesus, ele nos conhece muito bem. O salmista Davi, ele vai dizer:
no Salmo 139, verso 1, Senhor, tu me sondas e me conhece. E lá no verso 13 ele vai dizer, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, quem estava dizendo essa parábola, quem estava dizendo que o reino de Deus deve ser colocado dentro dessa farinha, dessas 3 medidas de farinha, foi Jesus. E ele nos conhece muito bem, ele sabe aonde é que tem que estar a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. E tem que estar dentro de nós. Tem que estar dentro de nós, enraizado em nós. Se a gente for olhar na palavra de Deus, a gente vai encontrar homens que tiveram o fermento, o reino de Deus dentro de si. E a maneira como eles falavam e a maneira como eles se comportavam revelava esse fermento, esse reino, essa justiça, essa paz, essa alegria muito forte dentro de si. A gente vai ver Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele escreveu, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo, ei, eu tenho um fermento em mim e esse fermento faz-me confundir, aleluia, com Cristo, não é? Eu já não sei mais se vivo eu ou se Cristo vive em mim. E uma primeira coisa que eu entendo é que quem tem fermento, quem tem o reino de Deus dentro de você, não sabe mais se é ele que vive ou se é Cristo que vive nele. Então, saiba disso. Se você tem um fermento dentro de você, você possivelmente está como Paulo. Eu não sei se é eu que vivo ou se Cristo vive em mim. Outra pessoa na Bíblia que eu vejo que também teve o fermento dentro de si, a chegar a um ponto de falar lá em Salmo 51, verso 10 ao 12, o salmista Davi ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Quem tem um fermento é como Davi, não é? Ele tem a necessidade de ter um coração puro e de ter um espírito renovado e reto, não é? E ser aguçado a ter a presença de Deus em sua vida. A gente já aprendeu que ter o fermento é ter a identidade confundida com a identidade de Cristo. O fermento é ser como um Davi que clama por ter um coração puro e ter um coração renovado e um espírito reto. Mas também teve Moisés, que não admitiu dar nenhum passo sem a presença de Deus. Lá em Êxodo 33, do 15, ele vai dizer, então Moisés lhe declarou, se não fores comigo, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu conheço pelo nome. Quem tem o fermento não anda, não dá nenhum passo sem a presença dele na vida. E com isso eu quero deixar para a reflexão de vocês. Vocês têm o fermento? Vocês têm o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Será que foi depositado nas 3 medidas da tua vida esse fermento?
Se foi, você está no caminho correto. A tua identidade se confunde com a identidade de Cristo. Você deseja um coração puro e um espírito reto. Você não dá nenhum passo sem a presença do Altíssimo. Que nesse momento de crise, que nesse momento em que nós estamos vivendo, você possa aproveitar para invocar o fermento de Deus na tua vida. Fica na paz, adolescente. Vocês são uma bênção. Permaneçam firmes com o fermento na vida. Que Deus abençoe.